Como, porém, se demorasse. Gênesis 19, verso 16. Indaguemos agora sobre o tipo de fruto que o espírito relutante dele finalmente produziu. Não posso negligenciar este ponto por várias razões, principalmente no dia de hoje. Existem não poucos que estarão dispostos a dizer: no final, Ló foi salvo. Ele foi justificado, foi para o céu. Eu não desejo nada além disso. Se eu tão somente chegar ao céu, estarei contente. Se este é o pensamento do seu coração, pare por um momento e ouça-me um pouco mais. Vou mostrar-lhe uma ou duas coisas na história de Ló que merecem mais atenção e que talvez o induzam a mudar de opinião. Considero extremamente importante enfatizar este assunto. Sempre argumentarei que a santidade elevada e a utilidade elevada estão intimamente ligadas, que a felicidade e o fato de seguir ao Senhor sem reservas andam lado a lado, e que se os crentes são relutantes, não podem esperar que sejam úteis em seu tempo e em sua geração, ou santos e semelhantes a Cristo, ou que desfrutarão de um grande consolo e paz ao serem crentes, ou terão alegria indizível e cheia de glória. Em primeiro lugar, notemos que Ló não fez o bem quando estava entre os habitantes de Sodoma. É provável que Ló tenha vivido em Sodoma por muitos anos. Não há dúvida de que tivera oportunidade preciosa para falar das coisas de Deus e para tentar converter as almas do pecado. Mas parece que a vida de Ló não causou repercussão, afinal. Parece que ele não teve influência alguma ou relevância para as pessoas que viviam ao seu redor. Não gozava de qualquer tipo de respeito ou reverência, do tipo que até mesmo os homens do mundo costumam conceder a um fervoroso servo de Deus. Nenhum justo pôde ser encontrado em toda Sodoma, fora das paredes da casa de Ló. Nenhum dos seus vizinhos acreditou em seu testemunho. Nenhum dos seus conhecidos honrou o Senhor a quem ele adorava. Nenhum de seus servos serviu ao mesmo amo de Ló, Deus. Durante um período de 3 meses, nem mesmo uma só pessoa deu a mínima atenção à sua opinião quando ele tentou impedir a perversidade deles. Veio morar entre nós, disseram eles, e pretende ser juiz em tudo. Gênesis 19, 9. Sua vida não tinha a menor relevância, suas palavras não eram ouvidas, sua religião não atraiu ninguém para segui-lo. Na verdade, isso não me surpreende. Geralmente, almas relutantes não fazem bem ao mundo e não trazem crédito para a causa de Deus. O seu sal tem pouquíssimo sabor para temperar a corrupção ao seu redor. Ele não tem uma paz que o mundo admire, ele não tem uma alegria indizível para o mundo se espantar de onde ela vem. Elas não são cartas de Cristo, as quais podem ser conhecidas e lidas por todos os homens, como está em 2 Coríntios 3, 2. Nada há de magnético e atraente que reflita a Cristo em seus caminhos. Lembremos-nos disso. B. Notemos também que Ló não ajudou ninguém da sua família, e nenhum dos seus parentes ou de seus conhecidos a irem para o céu. Não somos informados sobre o tamanho de sua família, mas isso nós sabemos. Mesmo que não tivesse outros filhos, ele tinha pelo menos a esposa e 2 filhas no dia em que foi chamado para deixar Sodoma. Fosse ela pequena ou grande, uma coisa, creio eu, está perfeitamente clara: não havia ao menos um entre eles que fosse temente a Deus. Quando ele saiu e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e os advertiu a fugirem do julgamento que viria a Sodoma, somos informados de que eles acharam que ele gracejava com eles. Gênesis 19, verso 14. Que palavras terríveis foram estas! Foi o mesmo que dizer: quem se importa com qualquer coisa que você diga? Levaram ele como uma piada. Quando o mundo não nos leva a sério, isso é uma prova dolorosa de que o homem relutante em sua espiritualidade, em seu cristianismo, é considerado com desprezo. E qual era a condição da mulher de Ló? Ela deixou a cidade em sua companhia, mas não foi muito longe. Ela não tinha fé para enxergar a necessidade daquela fuga rápida. Ela deixou seu coração em Sodoma quando começou a fugir. Ela olhou para trás, apesar do mandamento explícito para que não fizesse, em Gênesis 19, 17. E no mesmo instante tornou-se uma estátua de sal. E qual era a condição das 2 filhas de Ló? Elas de fato escaparam, mas somente para fazer a obra do maligno. Elas foram motivo de tentação para seu pai e o levaram a cometer o mais abominável dos pecados. Em resumo, Ló parecia estar sozinho em sua família. Ele não foi um instrumento para manter nem sequer uma alma longe
das portas do inferno. A verdadeira natureza de um homem que possui uma alma relutante é bem conhecida pelos seus familiares e, ao ter sua verdadeira natureza desvendada, ele é desprezado. Seus parentes mais próximos percebem sua inconsistência, mesmo que nada conheçam sobre religião. Eles chegam a uma triste conclusão, apesar disso não ser estranho. Se ele de fato acreditasse em tudo que professa acreditar, não viveria do jeito que vive. Pais relutantes raramente possuem filhos piedosos. Os olhos de uma criança absorvem muito mais informações do que os ouvidos. Uma criança sempre observará mais aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Que possamos nos lembrar disso. C. Observemos também que Ló não deixou qualquer evidência ao morrer. Sabemos bem pouco a respeito de Ló depois da sua fuga de Sodoma. E tudo o que de fato sabemos é insatisfatório. Sua súplica por Zoar, porque ela era pequena, sua partida de Zoar posteriormente e sua conduta na caverna. Tudo nos conta a mesma história. Tudo revela a fraqueza da graça que havia em sua vida e o estado degradante em que sua alma havia caído. Não sabemos quanto tempo ele viveu após ter escapado. Não sabemos onde morreu ou quando morreu. Se chegou a ver Abraão de novo, de que forma morreu, o que disse ou o que pensou. Todas essas coisas estão ocultas. Somos informados sobre os últimos dias de Abraão, Isaac, Jacó, José e Davi, mas não há sequer uma palavra sobre Ló. Quão sombrio deve ter sido o leito de morte de Ló. As Escrituras parecem ter estendido um véu ao redor dele com um propósito. Há um silêncio doloroso a respeito do seu fim. Se não tivéssemos sido informados de modo especial no Novo Testamento de que Ló era reto e justo, eu, na verdade, acreditaria que deveríamos duvidar se Ló era realmente salvo. Porém, não me admira que ele tivesse um fim triste. Os crentes relutantes geralmente colhem conforme aquilo que semearam. A sua relutância sempre os encontra quando o seu espírito está partindo. Eles possuem alguma paz no final. Chegam ao céu, esteja certo, mas chegam em um estado deplorável, fatigados e com os pés doloridos, em fraqueza e lágrimas, em trevas e tempestades. Eles são salvos, todavia, como que através do fogo, como 1 Coríntios 3,15 diz. Peço que cada um de vocês considere essas três coisas que acabei de mencionar. Não interprete mal o que quero dizer. É interessante observar como as pessoas se prendem à menor desculpa para interpretar mal as coisas que dizem respeito à sua alma. Não estou dizendo que crentes que não são relutantes naturalmente serão instrumentos bem úteis para o mundo. Noé pregou durante 120 anos e ninguém acreditou nele. O Senhor Jesus não era estimado pelo seu próprio povo, os judeus. Também não estou dizendo que um crente que não seja relutante será naturalmente um instrumento de conversão de seus familiares e parentes. Muitos dos filhos de Davi eram ímpios. Nem os próprios irmãos de Jesus creram nele. Porém, digo que é quase impossível não perceber alguma conexão entre a má escolha de Ló e a sua relutância, entre sua relutância e a sua inutilidade para a sua família e para o mundo. Creio que o Espírito tensionava que percebêssemos isso. Creio que a intenção do Espírito era fazer de Ló um sinal de alerta para todos os cristãos professos. Estou certo de que as lições que procurei extrair de toda a sua história merecem uma séria reflexão. Agora deixe-me falar algumas palavras de encerramento a todos vocês e principalmente àqueles que se intitulam crentes em Cristo. Não tenho desejo de entristecer o seu coração. Não pretendo dar uma visão obscura da trajetória cristã. Meu único objetivo é dar-lhe admoestações amigáveis. Desejo-lhe paz e conforto. Ficaria satisfeito em vê-lo feliz, como também seguro, jubilante e justificado, se deleitando completamente em Cristo e vivendo uma vida cheia de alegria indizível e cheia de glória. Falei de modo como falei para o seu próprio bem. Você vive em dias em que a relutância, um certo cristianismo semelhante ao de Ló, é abundante. O rio da profissão de fé é bem mais largo do que costumava ser, porém, muito menos profundo, em muitos lugares. Em um dia como hoje, me arrisco a dar um conselho a todos vocês, crentes que estão ouvindo. Não se desvie deste conselho. Não fique bravo comigo por lhe falar de maneira clara. Eu o convido a procurar com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, como diz 2 Pedro 1,10.
Eu o convido a não ser indolente, a não ser desleixado, a não estar contente com uma medida pequena de graça, a não estar satisfeito com o fato de ser apenas um pouco melhor que o mundo. Eu o advirto solenemente a não tentar fazer aquilo que não pode ser feito, ou seja, servir a Cristo e ainda deter-se no caminho do mundo. Eu imploro, eu suplico que você seja um cristão sincero, que siga um padrão de santidade elevado, que vise a um alto grau de santificação, que viva uma vida consagrada, que apresente o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo e que ande no Espírito, como está em Romanos 12:1 e Gálatas 5:25. Eu desafio e exorto por todas as esperanças do céu e por todos os desejos da glória, que se você quer ser feliz, se quer ser útil, não seja uma alma relutante. Você gostaria de saber qual é a necessidade da nossa geração? É necessário abalar as nações, desarraigar as coisas velhas, dar uma reviravolta nos reinos, mexer com a mente dos homens e não lhes dar descanso. O que tudo isso nos diz? Tudo está gritando em alta voz: cristão, não seja relutante. Você deseja que Cristo o encontre preparado em sua segunda vinda, com seus lombos cingidos, com sua lâmpada acesa, confiante e pronto para encontrá-lo? Então, não seja relutante. Você quer usufruir um conforto visível e abundante em sua vida cristã, sentir o testemunho do Espírito em seu interior, conhecer aquele em quem você creu e não ser um cristão melancólico, abatido e amargurado, murmurador, triste, amargo e pessimista? Então, não seja relutante. Você quer usufruir uma firme certeza da sua salvação no dia da enfermidade e em seu leito de morte, a certeza absoluta de que você é um dos eleitos de Deus? Você quer ver com os olhos da fé os céus se abrindo e Jesus colocando-se em pé para recebê-lo? Então, não seja relutante. Você quer deixar evidências importantes e vastas quando você se for que você realmente está com Cristo? Você quer que o depositemos no túmulo com uma esperança confortadora e que falemos sobre a sua condição após a morte sem incertezas? Então não seja relutante. Você gostaria de ser útil para o mundo em sua época e em sua geração? Você quer atrair os homens do pecado para Cristo? Você o ama, você quer levar os homens a Ele? Adornar a doutrina dele e tornar a causa do seu mestre bela e atraente aos olhos do mundo? Então não seja relutante. Você quer ajudar seus filhos e parentes a ir para o céu e levá-los a dizer: nós iremos com você, não fazendo com que se tornem pagãos e desdenhadores da vida cristã, do Evangelho de Cristo? Então, não seja um pai relutante, uma mãe relutante. Que nenhum de nós seja relutante. O tempo não é relutante, a morte não é relutante, o julgamento também não, o diabo também não é relutante, o mundo não é relutante. Portanto, nenhum dos filhos de Deus seja relutante. Algum de vocês sente que é relutante? Você sentiu em seu coração o peso e teve a dor na consciência enquanto estava ouvindo estas palavras? Talvez exista algo dentro de você que sussurre: eu sou essa pessoa. Então ouça o que eu digo, isso não é bom para a sua alma. Acorde e procure agir melhor. Se você é relutante, você só precisa ir a Cristo de uma vez por todas e ser curado. Você precisa usar o velho medicamento. Você precisa banhar-se na antiga fonte. Você precisa voltar-se para Cristo novamente e ser curado. O caminho para se fazer alguma coisa é agir. Faça isso de uma vez por todas. Não pense, nem por um momento, que você é um caso perdido. Não pense que pelo fato de você ter vivido por um longo tempo em um estado de alma abatido, dormente e estéril, que não há mais esperança de reavivamento. Não é o Senhor Jesus o médico designado para todas as enfermidades? Ele não curou todo tipo de doenças quando estava sobre a terra? Ele não expulsou toda sorte de demônios? Ele não reanimou o pobre Pedro, apóstata, e colocou em seus lábios uma nova canção? Não duvide, mas creia, de modo intenso, que Deus ainda reavivará a sua obra em você. Apenas deixe a relutância e confesse a sua insensatez e venha. Venha de uma vez por todas a Cristo. Benditas são as palavras do profeta: tão somente reconhece a tua iniquidade. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Jeremias 3:13
e 22. Que todos nós possamos nos lembrar da alma dos outros, bem como da nossa própria alma. Se em algum momento percebermos que um irmão ou irmã está relutante, que tentemos despertá-los, que os estimulemos, que tentemos encorajá-los, que todos possamos exortar-nos mutuamente enquanto tivermos oportunidade, que possamos nos estimularmos ao amor e às boas obras, como está em Hebreus 3:13 e 10:24. Que não tenhamos medo de dizer uns aos outros: meu irmão ou minha irmã, você se esqueceu de Ló. Desperte-se e lembre-se de Ló. Desperte e não relute mais.